Eu Ancapso e nós vamos falar agora sobre o político francês que pediu a Estátua da Liberdade de volta, meu amigo. É isso daí, porque ele está chateado com o Trump. O Trump tem feito algumas coisas realmente deploráveis ultimamente. Ele estava reclamando particularmente do fato do Trump ter cortado verba para pesquisa e não sei o que lá, sendo que isso daí não é o problema, né? O problema mais sério é o Trump estar se alinhando com Putin. Isso realmente deixa a Europa numa situação muito delicada no final das contas, um absurdo completo, eu tenho falado isso insistentemente, o Trump está errando muito sério nessa questão da Ucrânia, né? Mas o fato é que o político francês exigiu que os Estados Unidos retornasse a Estátua da Liberdade para a França, porque vocês sabem, a Estátua da Liberdade, aliás, tal como o Cristo Redentor, foram presentes dos franceses, né? Os franceses deram de presente para os Estados Unidos a Estátua da Liberdade e deram para o Brasil o Cristo Redentor aqui no Rio de Janeiro. Então a França queria de volta esse negócio. Vamos entender isso daqui porque, olha só, eu não sei se vocês sabem, mas na legislação tem isso daí, tá? Doação você pode pedir de volta. Essa notícia foi sugerida por Pokémon de Cute e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem a história da Estátua da Liberdade, né? Foi dada pelos franceses em 1800, lá vai pedrinha, para os Estados Unidos, como símbolo de amizade, de liberdade, coisa e tal. De fato, existe uma ligação muito grande entre a França e os Estados Unidos, né? Quando as 13 colônias dos Estados Unidos se rebelaram contra a Inglaterra, se não fosse o apoio dos franceses, meu amigo, muito pouco provável que eles tivessem conseguido sobreviver, porque afinal era um monte de milícia, um monte de caipira usando arma, né, querendo lutar contra a Inglaterra, que na época era uma superpotência e coisa e tal, muito difícil que conseguissem sobreviver, mas graças ao apoio da França, que apoiou as 13 colônias também para dar uma espinhada na Inglaterra, acabou que os Estados Unidos surgiram, se tornaram um país independente, coisa e tal, e depois se transformaram nessa potência toda que existe hoje, né? E lá em 1800 e alguma coisa, a França deu para os Estados Unidos a Estátua da Liberdade, que hoje é um grande símbolo dos Estados Unidos, né? E daí o político francês Glucksmann disse que, eu diria para os americanos que eles escolheram se aliar com tiranos e aos americanos que demitiram pesquisadores demandando liberdade científica, nos deem de volta a Estátua da Liberdade, né? Na questão de demitir pesquisadores, eu estou do lado do Trump, tá? Eu acho que, de fato, os Estados Unidos têm financiado muita pesquisa que não tem propósito de verdade. Tem muita gente que se diz pesquisador que, na verdade, não está fazendo pesquisa de verdade, está fazendo ali papelada para continuar ganhando dinheiro. Então, eu acho que o governo tem que diminuir de tamanho, então eu sou favorável a esses cortes do Trump. Com relação a ele se aliar a tiranos, aí, evidentemente, o Trump está errado, a gente já falou sobre isso, né? E aí, ou seja, o cara tinha... Veja, não é que o governo francês pediu a Estátua de Liberdade de volta, um deputado francês falou que ia pedir a Estátua de Liberdade de volta, né? E daí perguntaram para a porta-voz da Casa Branca, e ela falou que não vai devolver a Estátua da Liberdade de maneira nenhuma. Meu conselho para esse político francês de baixo nível seria lembrar a ele que apenas por causa dos Estados Unidos que a França não fala alemão nesse momento e coisa e tal. Ou seja, jogou a carta de que foram os Estados Unidos, e foi verdade, né, que libertaram a França do domínio alemão lá na época da Segunda Guerra, né? Mas é aquele negócio, se a coisa começou com a França lá atrás, libertando os Estados Unidos da Inglaterra. Os Estados Unidos retornaram o favor para a França, né, libertando eles dos alemães e coisa e tal. E esse é o grande problema, né? O grande problema é justamente que são duas nações que são aliadas, sempre foram historicamente aliadas. A França, os Estados Unidos, toda a Europa, né, sempre teve uma ligação muito forte com os Estados Unidos. E os Estados Unidos meio que está traindo essa coisa com de repente, essa empatia toda com a Rússia e coisa e tal. Olha só, eu acredito que o problema, uma parte do problema, é justamente que o Trump viu a Europa torcendo o nariz para ele, viu o Canadá torcendo o nariz para ele, viu o México torcendo o nariz para ele. Então, enquanto muita gente olha para essas coisas que o Trump está fazendo com o negócio de não, porque ele está com um plano, um xadrez 26D que ele vai fazer, não sei o que lá, a minha visão é que simplesmente se trata de um velho que está chateado porque o pessoal esnobou ele. A Europa esnobou o Trump, o México esnobou o Trump, o Canadá esnobou o Trump, e daí
aí ele está fazendo essas maldades absolutamente gratuitamente para tentar, entre aspas, se vingar, né? Isso vai passar, ele não vai conseguir manter esse tipo de coisa por muito tempo. Em algum momento ele vai chegar no ponto dele de perceber o tamanho do problema que ele está criando para os Estados Unidos. O problema é quanto tempo que vai levar isso, já está levando tempo demais. Pode acabar dinamitando toda a base de apoio do Trump no final das contas e até a imagem dos Estados Unidos, né? Enfim, dizer que os franceses deviam ser gratos e coisa e tal aos Estados Unidos, ok, mas os Estados Unidos têm que ser gratos aos franceses também, de novo. Se não fosse a França, não teria Estados Unidos, meu amigo. No final o pessoal fala aqui não, que a França não teria como forçar os Estados Unidos a devolver a Estátua da Liberdade, porque ela é propriedade do governo americano agora, e no final das contas não teria nenhuma chance disso acontecer, e não sei o que lá. Mas a verdade é que, veja, quando você tem essa situação de coisas doadas, né, pela lei brasileira, por exemplo, e lei americana também, se você doa alguma coisa e a pessoa que recebeu essa doação de repente faz alguma coisa contra você, você pode pedir de volta mesmo, você pode tirar por ingratidão aquela coisa que foi doada, né? Então, em tese, a França poderia fazer isso. De novo, eu não acredito que vá fazer isso, né? É lógico, foi um político francês usando essa retórica para tentar atingir o Trump. Tem sim muita gente na Europa que é excessivamente crítica do Trump. Eu acho que o Trump tem motivos de crítica grandes, mas a verdade é que teve gente lá que exagerou nessa crítica ao ponto de considerar que não era um presidente legítimo americano e coisa e tal, né? Houve de fato uma resistência ao Trump lá no primeiro governo dele. Mas isso não justifica o Trump também, nesse segundo governo dele agora, ficar esnobando o pessoal, ficar tratando as pessoas mal. Eu acho que isso é um erro dele. Essa ideia de você fazer vingança, isso não resolve o problema. O mundo, olha só gente, eu sou de direita, eu sou libertário, mas a esquerda não vai sumir, gente. Vai sempre ter esquerda. Você querer viver num mundo de confronto constante com o pessoal é você comprar uma briga que, caramba, vai ficar todo mundo na merda, brigando o tempo todo, não tem justificativa isso. O ponto é achar um ponto de acordo entre as duas partes. O que não pode haver é iniciação de violência. Mas convivência, tem que ter convivência, não pode ficar esse negócio de ficar brigando o tempo todo, não custe o que custar. O pessoal outro dia me criticou por causa daquela frase do Olavo de Carvalho, né, que se você não prender o pessoal da esquerda a tempo, eles vão acabar quebrando as suas... Se você não quebrar a perna do pessoal da esquerda, eles vão acabar quebrando as suas pernas e não sei o que lá. E eu não sei não, eu tenho muito medo desse tipo de colocação, tá? Porque, bom, a verdade é que durante o regime militar, o pessoal prendeu o pessoal de esquerda todo e resolveu alguma coisa? Não resolveu nada, é o que eu falo para vocês. Ideias vão continuar existindo sempre, seja de esquerda, seja de direita. Querer esse negócio de confronto, de bater, de acabar com o outro, de derrotar o bolsonarismo ou derrotar o lulismo e coisa e tal, isso não vai resolver. Não é por aí o caminho, né? Tem que achar um momento de convivência. A convivência é justamente a propriedade privada, é respeitar a propriedade privada, não iniciar agressão com o outro lado. É isso que tem que ser, o resto é uma besteira. Esse caso aqui é a mesma coisa, né? Os Estados Unidos estão cometendo um erro enorme com o Trump, mas eu tenho certeza que vai acabar chegando aí num ponto razoável nessa história toda e voltando às tradições, voltando aos aliados da Europa e da América. Não tem outra alternativa para o Trump no longo prazo. Infelizmente, vamos ver quanto tempo vai levar esse curto prazo do Trump, que está complicado, viu? O Trump está fazendo merda.